Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça. Eu sou o pastor Robson de Magalhães e neste vídeo eu vou apresentar para vocês algumas obras literárias que chegaram ainda nesta semana aqui na minha residência, obras literárias sugeridas pelo meu professor de pós-graduação em interpretação bíblica, Paulo Sérgio Batista. Antes, eu quero agradecer a todos que acompanham o Palavra de Fé, todos que são inscritos, curtem, comentam, bem como também divulgam o Palavra de Fé. Muito obrigado. Só quero ratificar que o Palavra de Fé, caso você não conheça, tem por objetivo propagar o Evangelho de Cristo, por meio de vídeos teológicos, pregações cristocêntricas, e agora nós estamos realizando algumas entrevistas. Você pode acompanhar a nossa playlist. A última entrevista foi com o reverendo Agil Magalhães e muitos outros foram entrevistados. Eu quero aqui mais uma vez convidá-lo para participar de uma entrevista maravilhosa que ocorrerá no dia 22 de maio, nesta sexta-feira, com este reverendo Marcos Novaes, doutorando na Mackenzie. Ele estará explicando acerca de dons espirituais. E eu tenho certeza que essa entrevista vai nos esclarecer muitos pontos importantes acerca de dons espirituais e contrapondo pontos importantes na atual conjuntura desse século 21, devido a alguns homens, mercadores da fé, ou seja, que acabam usando o evangelho para poder faturar renda. Obviamente que isso é um grande pecado. Portanto, não deixe de acompanhar nossas entrevistas, se inscrevam no Palavra de Fé Salvos pela Graça. E agora eu quero apresentar para vocês hoje apenas duas obras literárias, para que o vídeo não fique muito grande. Posteriormente eu apresento as demais obras que chegaram nesta semana. Primeira coisa, qual é a melhor maneira para se obter uma obra literária? Bom, seguramente eu posso garantir a vocês que, sem dúvidas nenhumas, desculpe a redundância, é através de sugestões. Sim, todo professor que seja especialista na matéria, como o professor Paulo Sérgio Batista, mestre em apologética, o qual nos sugeriu estas duas obras em sala de aula, seguramente é a maneira melhor de se obter o livro. Como nesses dois exemplos. Vou começar com Roger Walson. Vou colocar aqui próximo à tela, A História da Teologia Cristã. Este livro, eu estudei um capítulo deste livro e foi a base de um trabalho que eu fiz na pós-graduação. Por que este livro é bom? Porque não é um livro apenas para esta época, mas para que você possa consultar futuramente. Neste livro, traz toda a história da interpretação bíblica dentro da cosmovisão de cada período. A exemplo de Alexandre Ário, no século IV, acerca da Trindade. E aqui explica detalhadamente qual que era a defesa de cada um, tanto de Alexandre como a de Ário. Ou seja, temas importantes que vai acrescentar muito a sua interpretação e inclusive te auxiliar para muitos sermões na tua igreja ou comunidade. A segunda obra que eu quero apresentar é a História da Interpretação Bíblica, deixa eu colocar aqui, de Gerald Bray. Esta obra ela é maravilhosa. Por quê? Diferentemente de Roger Walson, que inicia a discussão e o debate da interpretação bíblica a partir do Novo Testamento, mais precisamente com os patriarcas, Gerald Bray inicia falando-se lá desde o início do Antigo Testamento. Inclusive aqui destacam algumas escolas como fariseus, saduceus, essênios, os samaritanos, ou seja, cada uma dessas escolas que foram originadas durante o período interbíblico, ou seja, do período veterotestamentário e neotestamentário. E nós poderemos entender melhor qual eram as circunstâncias que Jesus pregou as boas novas acerca do reino de Deus. Esses dois livros te ajudarão a entender acerca de determinados debates que ocorreram dentro da história humana. Quer ver um exemplo? Acerca de pastora. Até o século XIX não tinha nenhum tipo de discussão acerca do termo pastora.
era uma coisa sedimentada, consolidada, que mulher não poderia ser pastora. Mas com o advento do iluminismo, do naturalismo, do marxismo cultural, do empoderamento feminino, o professor Paulo Sérgio não gosta muito deste termo. O termo pastora passou a ser debatido a partir do século XX. E algumas igrejas adotam este tipo de cargo em suas igrejas. Eu, particularmente, amo as irmãs em Cristo, sei que elas têm um papel fundamental dentro do reino de Deus, mas olhando para a Bíblia Sagrada, o termo pastora, ela não existe e só passou a ser discutido a partir do século XX, e estes dois livros, eles nos auxiliam a entender o porquê. Estas obras e muitas outras obras eu apresentarei aqui no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Não deixe de curtir os nossos vídeos, envie suas dúvidas e caso você não seja inscrito, se inscrevam no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês.